Se nós formos deixar o aparelho, então vamos deixar as janelas, né? É que a intenção é fazer circular. Ah, tá. Porque daí o ar entra. Foi só pratinha, velho. Pós almoço, Fora da maneira, só pratinha. Aqui tem uma lista de perguntas. O ator de Três perguntas. Escreva sua fala no algoritmo. Folha de sabão. Esse negócio de Então tá, obrigada por terem voltado, além de matemáticos, astrônomos e astrólogos. Obrigada. Então a gente vai fazer assim, o Evânio apresenta o extrato orgânico, se o Roger volta, porque ele foi justificar algumas coisas da burocracia, que vai apresentar o extrato humano, e a Sandra sistematiza o conteúdo de expressão e o que mais for. E se ele não retorna, aí a Sandra faz, aí ele encerra. Boa tarde. Antes de começar, eu queria fazer alguns comentários sobre como eu acho que vai funcionar o extrato orgânico. Mas primeiro dizer que é uma tentativa, na verdade, de estratificar o texto do Deleuze mesmo, né? Tentar encontrar alguns termos, algumas coisas comuns, tentar organizar um pouco do texto do Deleuze e do Guattari, tá? E ao mesmo tempo a gente vai ver que o extrato orgânico, a gente não pode falar meio que só do extrato orgânico separado. Tanto que no próprio Platô, o extrato orgânico não está dissociado, por exemplo, do extrato químico-físico, tanto que não tem uma linearidade na narrativa do professor Challenger. O primeiro aparece um pouco químico-físico, vai para o orgânico, volta para o químico-físico. Então algumas coisas se repetem nessa parte então, do extrato orgânico. E ao mesmo tempo a gente vai ver daqui a pouco que tem uma linguagem um pouco linear. Então, como a Esther tinha adiantado que não tem uma evolução nesse pensamento aqui, a gente vai ver que agora, nesse momento, parece que tem. Parece que eles estão trabalhando com uma questão de evolução da natureza, como que a natureza foi criada e como ela vai evoluindo. Sem um telos, claro, né? No sentido que ela vai se transformando. Vai ficando, talvez, essa palavra é horrível, eles não usam, dizem que não é assim, mas mais complexa, talvez a gente poderia dizer. E o que vai acontecer no extrato orgânico? A princípio, como já nos adianta o professor Challenger, é um diálogo de mortos. Particularmente epistemológico, a maneira de um teatro de marionetes. O que vai acontecer? O professor Challenger agora vai colocar um diálogo alguns biólogos naturalistas, sobretudo Saint-Hilaire e Cuvier, e depois vai introduzir o darwinismo. Me parece que o professor Challenger a gente pode dizer, talvez tenha que depois cunhar um termo melhor, mas ele é um neo-darwinista. O professor Challenger eu vou meio que defender aqui que ele é um neo-darwinista. E o que a gente vai ver nesse extrato orgânico? Pelo menos esses conceitos talvez eu queria tentar marcar para ver se a gente consegue resolvê-los, assim, mais ou menos. Além do extrato, claro, a gente vai ter que tentar ver um pouco de o que é um parastrato, um epistrato e um substrato. Então, Deleuze teve o cuidado de fazer essa marcação terminológica. Então, vamos ver se a gente consegue lidar um pouco com isso. A essa altura da conferência, o professor Challenger orienta sua fala a partir de dois problemas centrais, que mais ou menos a Sandra já nos indicou na fala dela. A gente poderia dizer que talvez é como se dá a unidade de composição de um extrato, o que faz com que um extrato varie, se diferencie, por que o extrato está mudando, por que não está parado, né? Enfim. E aí, enfim, entra Saint-Hilaire e Cuvier.
O tom de Challenger, a falar de Saint-Hilaire, é bastante elogioso. Segundo o professor, ele foi capaz de formular no século XIX uma grandiosa concepção da estratificação. Vocês me ouvem? Não, eu falo alto, não tem problema. Aqui o outro. Não, foda-se. É 2 cliquezinhos na bolinha aí. Não? Mortinho. Esse aqui tá morto. Oh, esse também. Bem agora o Orestes foi pegar água pro chimarrão. Mas tá aqui a água do chimarrão do Orestes. Então eu vou fazer alguma outra coisa. Outra coisa. E que eu não sei resolver. Se eu ler bem alto, vai. Vocês me ouvem todos? Se não cheguem pra frente. Então, vamos lá. Saint-Hilaire, então, o que Saint-Hilaire foi? Ele foi capaz de formular no século XIX uma grandiosa concepção da estratificação. E essa é uma citação do próprio Deleuze-Guattari. Saint-Hilaire concebia dois... Então tá, Saint-Hilaire, biólogo, naturalista, que vai fazer esse diálogo com o Cuvier. Saint-Hilaire concebia dois processos que organizavam ou dividiam a matéria já formada. Então, a combustão, primeiro processo, era responsável pela divisão, enquanto a eletrização era responsável pelo agrupamento de partículas semelhantes. Esse processo se realizava em todos os estratos e ele concebe apenas uma única e mesma matéria, um único e mesmo plano de consistência que serve de substrato para todos os estratos, ou seja, só tem uma matéria no mundo. E com essa matéria a gente faz qualquer coisa. Ele vai chamar dessa única matéria, ou esse único, o termo talvez é ruim, projeto, de animal abstrato. Então, outro termo ruim, tem uma espécie de ideia, um animal abstrato, não platônico, um animal abstrato, um projeto de animal do qual todos nós, todos os animais, têm uma relação com esse animal abstrato. Tudo vem desse animal abstrato. Então é a nossa ilustração, ali não dá para ver muito bem, mas lá em cima a gente tem uma espécie de conjunto de moléculas que seria uma espécie de animal abstrato para o Saint-Hilaire. O que muda aqui então? O Saint-Hilaire, dependendo da organização, da combustão, eletrização, a gente tem um humano. Dependendo da combustão e eletrização da matéria, se organiza de outra matéria, de outro jeito, a gente tem um macaco, tem um peixe, tem um jacaré. Tudo vem desse animal abstrato, esse único animal abstrato. Não seria esse animal abstrato, aí é uma pergunta, né? A univocidade do ser, a diferença pura? Não cabe ao professor Challenger tratar disso nesse momento. Talvez a nós, em algum momento da problematização do Platão. Para Saint-Hilaire, a prova de que havia um único e mesmo animal abstrato é que pode sempre se passar por dobragem de uma forma a outra, de um animal ao outro, e é isso que Deleuze-Guattari, do vertebrado ao cefalópode, ou seja, do vertebrado à lagosta. Aproximam-se as duas partes da espinha dorsal do vertebrado, tragam a cabeça dele até os pés, a bacia até a nuca, e a gente muda então. Meio que tem um termo também horrível, uma estrutura mais ou menos como isomórfica em todos os animais. A gente consegue dobrar o animal e transformar um homem numa lagosta. Cuvier, seu oponente, por sua vez, concebe como inadmissível a passagem de uma forma a outra, ao passo que responde a Saint-Hilaire: não é verdade, não é verdade. O senhor não passará de um elefante a uma medusa. Eu já tentei. Há eixos, tipos, entroncamentos irredutíveis. Desse modo, a discussão entre Saint-Hilaire e Cuvier rapidamente recai sobre a distinção entre graus de desenvolvimento e formas, ou tipos. Enquanto Saint-Hilaire defende que é apenas um único animal abstrato para todo o extrato, manifestando-se em diversos graus, Cuvier afirma a irredutibilidade das formas, como se elas fossem pré-existentes e muito bem formadas. Se para Saint-Hilaire o mesmo animal abstrato pode resultar em diferentes animais, para Cuvier é impossível passar de um tipo a outro, de uma forma a outra. E aí a gente vem para o próximo slide, que é uma... Muda para frente. Ai, eu clico aqui e dispara. Vai. Esses são Não, os para trás, são- para a esquerda. Esquerda. Isso. Então qual que é a ideia nesse momento da biologia aqui? A gente está disputando entre graus ou formas. O Cuvier defende as formas, ou seja,
Um humano é humano, uma lagosta é uma lagosta, um macaco é um macaco, a gente não tem como mudar esse tipo de coisa. Nesse sentido ele é meio platônico. Como se tivesse uma ideia pré-existente ao homem, o homem vai virar homem, a lagosta vira lagosta. E o Saint-Hilaire não. O Saint-Hilaire acha que tem uma matéria que é comum a tudo e dependendo da dobragem que se faz essa matéria, dá uma lagosta, dá um sapo, enfim. E aqui a gente não consegue ver muito bem, mas do lado do lado esquerdo, do meu lado esquerdo agora, a gente tem um P e um G. O G é do Geoffroy Saint-Hilaire. E a gente está vendo ali, né, uma espécie de conjunto de moléculas, de átomos, que viram um tubarão, um pássaro, um homem. E do outro lado tem ali, acho que é o Bar, Villenton e o Cuvier, mostrando que não, é impossível passar de um, sei lá, uma tartaruga para um pássaro. É impossível, são formas irredutíveis. Então é mais ou menos aí que a gente está na discussão da biologia nesse momento, segundo o Challenger. Começa assim um pouco a coisa. Entre formas e entre graus. Ah, tem um grau mais... Aí o termo é esse mesmo, tem graus mais perfeitos de matéria, de combinação da matéria, e o Cuvier não existe isso. Ou é humano, ou é macaco, ou é lagosta. Não bastasse a confusão já criada pelo professor na discussão entre Saint-Hilaire e Cuvier, é introduzido ao público, cada vez menor, o darwinismo e o neoevolucionismo. O teatro de marionetes devém cada vez mais nebuloso, quer dizer, coletivo e diferencial. Até o momento tinham sido apresentados a divisão de graus, desenvolvimento e formas, tipos. Com o darwinismo, esses dois fatores sofrem, segundo o professor, um duplo aprofundamento. Os tipos de forma, ou seja, essa ideia do Cuvier, devem ser compreendidos cada vez mais a partir de populações, matilhas, colônias, coletividades ou multiplicidades. E os graus de desenvolvimento devem ser entendidos em termos de velocidade, taxas, coeficientes e relações diferenciais. O darwinismo não toma mais as espécies como formas pré-existentes, tal qual mais ou menos o Cuvier compreendia, mas como resultados estatísticos de uma população em um meio. Do mesmo modo, os graus não são de desenvolvimento pré-existente e nem se fazem em função de um desenvolvimento rumo à perfeição. Eles se fazem por diferenciação, por evolução, mutação e outros fatores. Em suma, enquanto Saint-Hilaire e Cuvier tentavam apresentar a unidade de composição do extrato orgânico por meio de conceitos de graus de desenvolvimento e tipos de forma, respectivamente, Darwin, ao mesmo tempo que combina esses dois elementos, os transforma. Então Darwin junta essas duas coisas do Cuvier e Saint-Hilaire e muda. Já não se trata mais de conceber os tipos de ideia platônica, ou seja, tem algumas espécies, elas são sempre assim, sempre foram. Ou espécies como tipo pré-existente. Nem graus de desenvolvimento como mais ou menos desenvolvido. O ser humano, por exemplo, é um grau mais desenvolvido da matéria. Não é isso. E aí, para tentar resolver um pouco essa questão do Darwin, esse aprofundamento que o Darwin faz, aí a gente entra no Darwin e o caso externo. A miséria do pensamento é grande. Talvez precisemos de um exemplo muito mais concreto, aliás, de carne e osso, para tentar nos aproximar da narrativa de Challenger acerca de Darwin e dos naturalistas. Temos aqui ao meu lado um exemplar da espécie humana. Ela, assim como nós, compõe a população que chamamos de humanos. Não se trata de um tipo fixo, pré-existente, e nem de uma ideia platônica de homem ou mulher, mas simplesmente de uma população estatística que hoje encontramos no mundo. Então o Darwin olha para o mundo e vê humanos. Ele não vê uma forma pré-existente, uma ideia platônica. Ele simplesmente vê humanos. Está aqui externo. Não é nenhuma ideia platônica, é um humano. Ao mesmo tempo que nosso exemplar em questão, Esther, não é oriundo de um tipo pré-existente, também não possui um grau de desenvolvimento no sentido de que se desenvolve em função de uma perfeição nem maior ou nem menor do que outros exemplares da espécie humana. Então, a Esther não é nem mais evoluída, nem menos evoluída. O Darwin não vê as coisas, pelo menos o que o Challenger está narrando dessa forma, desse jeito. A Esther possui apenas graus de diferenciação e complicação, que se dá por meio da evolução, mutação, pressão de seleção, etc. Seus cabelos vermelhos e sua pele clara são resultado de uma mutação genética que ocorre no cromossomo 16, denominada rutilismo. Não se trata, no entanto, de afirmar que essa característica seja a prova de um grau de desenvolvimento maior ou menor. Darwin não compreende que uma mutação seja necessariamente um grau de desenvolvimento, mas simplesmente como um grau de diferenciação.
De uma só vez, Darwin une, mas também aprofunda significativamente a concepção dos naturalistas que o precederam. Em grande medida, o darwinismo parece ter nos auxiliado a abandonar toda uma concepção e linguagem metafísica. Ele não lida com ideias essenciais ou transcendentes, mas antes trouxe a biologia mais para o campo da imanência. Parece ser nesse sentido que o professor Challenger afirma que, e aí cito Deleuze e Guattari, as duas conquistas fundamentais do darwinismo encaminham-se no sentido de uma ciência das multiplicidades. Aí ele meio que diz assim, o Saint-Hilaire estava ali para chegar na ciência das multiplicidades, talvez o Darwin, então, ao que essa narrativa está nos dizendo agora, alcançou em alguma medida. Uma ciência das multiplicidades. A substituição dos tipos pelas populações e a dos graus pelas taxas ou relações diferenciais. São conquistas nômades, com fronteiras movediças de população, variação de multiplicidades, com coeficientes diferenciais, A externa e sua mutação genética não são nem a prova do tipo essencial humano, nem o grau mais perfeito ou mais desenvolvido. Ela é apenas, aí o apenas, claro, né, com aspas, né? Ela é apenas o efeito de uma imanência implacável que há bilhões de anos vem constituindo a vida no planeta. Ela é parte de uma população humana e possui certas taxas de diferenciação. E aí agora a gente meio que vem para um... Isso é até estranho, o Deleuze quase que faz um resumo. Tudo bem, a gente falou agora bastante de extrato, vamos tirar algumas conclusões disso. E aí então a gente deu o título de A Coisa se Intensifica Ainda Mais. Challenger resolve contar a história de Deus. E aí agora a gente vai ver que é um momento que o Challenger faz uma narrativa mais linear, como se ele estivesse meio que falando da evolução. O professor Challenger não perde o ritmo e chega a hora de tirar algumas conclusões a respeito dessa unidade e diversidade no mesmo extrato. É possível notar que suas definições vão ficando cada vez mais complexas e abarcando mais elementos. Em última instância, Challenger está retomando todo o processo de estratificação e o seguindo passo a passo. É a história da Terra e da lagosta. Primeiramente, o professor Challenger retoma algumas distinções já elaboradas, sobretudo no que diz respeito ao plano de consistência, aos substratos e aos estratos. O plano de consistência, como vimos, é o meta-estrato, o não estratificado, a matéria não formada, o corpo sem órgãos. E aqui é legal a gente notar que por mais que esse Platão seja meio maluco, assim, tem uma narrativa estranha, o Deleuze me parece muito criterioso na escolha dos termos. Então quando ele diz assim, matéria não formada, ele não vai repetir isso, a não ser que seja para falar do plano de consistência. Materiais moleculares, ele não vai repetir isso para usar no plano de consistência. Então ele vai marcando uma linguagem que está sempre se repetindo. Nisso, como ele sempre é, ele é muito criterioso em manter essa linguagem. Essa matéria não formada do plano de consistência, no entanto, começa a se estratificar, daí um primeiro entre aspas, né? Primeiro em materiais moleculares simples, aos quais chamamos de substrato. Então a gente tem um primeiro movimento que são materiais moleculares não muito bem formados, mas que já são matéria formada. Esses materiais são utilizados para produzir uma nova organização, os elementos e compostos substanciais. Então aí de novo a gente vê a dupla pinça, um primeiro movimento muito molecular, uma matéria molecular, e um segundo movimento que a partir dessas moléculas a gente cria um elemento, um composto. Então, de novo, o double bind da lagosta. Enquanto os materiais constituíam um meio exterior em relação aos compostos, elementos, ou seja, o substrato, né, os materiais moleculares estão fora do composto e dos elementos, estes constituíam um interior do extrato. Então, os compostos e elementos são interior ao extrato. Ambos, no entanto, pertenciam ao extrato. Então, Deleuze fica fazendo essas coisas, tipo, isso está fora dos elementos e dos compostos, é o exterior do extrato, isso, os elementos e compostos são interior, a gente já vai ver uma imagem, são interior ao extrato, mas tudo isso é extrato. Então, o fora e o dentro estão tudo dentro. Em resumo, o exterior... Agora cito do Deleuze e Guattari. Só Deleuze, né? Impressionante. Em resumo, o exterior e o interior são ambos interior ao extrato. A mesma coisa quando... Os materiais fornecidos pelos substratos são efetivamente um meio exterior constituindo a famosa sopa pré-biótica. Ou, como que a gente usava ali, o pucheiro cósmico. Enquanto catalisadores fazem um papel de germe para formar elementos e mesmo compostos substanciais interiores. Entre os dois fica o limite, a membrana, que a gente já vai ver, que regula as trocas e as transformações de organização. As distribuições interiores ao extrato e que nele definem um conjunto de correlações ou traços formais. Challenger ainda afirma que esse interior e exterior eram relativos. Só existiam pelas trocas
que efetuavam graças ao extrato que os colocava em relação. Então a gente diz que esse exterior e interior porque eles estão trocando coisas. Um está selecionando, o outro está organizando. O extrato é, portanto, um efeito da estratificação de Deus, da lagosta com sua dupla pinça. Se de um lado o substrato recorta e colhe a matéria não formada, a gente tem um aumento por intensidade do plano de consistência que é recortado, e isso vira material molecular. De outro, esses materiais moleculares são organizados em elementos e compostos substanciais. É a lagosta correlacionando as duas pinças, o extrato correlacionando o substrato e os organizando em seu anterior. E daí a gente pode ir para o próximo. E daí isso é horrível, né? Porque eu usei toda a minha capacidade de engenheiro gráfico no Paint para criar uma imagem que de antemão, claro que ela está errada, porque é uma imagem, a gente não consegue... Eu vou dizer como a Gui disse lá em Toledo semana passada, ela é apenas um truque para a gente pensar. Não serve, mas é apenas um truque, tá? É apenas um truque para a gente conseguir tentar lidar com a miséria do pensamento. A primeira imagem que o Deleuze Guattari, o Challenger, parece fazer extrato seria isso aqui. Tudo isso é extrato, mas a gente tem um interior do extrato, que já é a organização, e um exterior do extrato, que é o substrato, que são matérias moleculares. Esse exterior seleciona o plano de consistência. Então vamos pensar que fora disso aí está... Fora não, né? A Terra está por ali, por intensidade, o plano de consistência. O substrato recolhe da Terra algumas coisas dessa intensidade e cria matérias moleculares, apenas ordenadas, não organizadas. Então é muito... Não tem uma matéria tão organizada assim ainda no substrato. E o interior do extrato, aí sim, aí ele organiza a matéria. Ele cria conjuntos um pouco mais molares, talvez a gente poderia dizer. E a gente tem essa meio que membrana, quase uma célula, que nessa membrana se passam as correlações. É ali que está ditando o que entra, o que sai, o que funciona, o que não funciona. Acho que a Ana não conseguiu usar a imagem, a citação do Jacob, mas o Jacob faz uma citação, o Deleuze usa ela, de um químico quando está abrindo uma célula. E daí é mais ou menos, é muito legal ver que na biologia funciona um pouco assim. A célula também seria assim, a célula ela escolhe do meio exterior alguns radicais, algumas moléculas, e a partir dessas moléculas ela organiza essas moléculas em conjuntos molares maiores. Então a ideia do Deleuze aqui me parece que está seguindo um pouco uma ideia de uma célula, sabe? Beleza. Com essas distinções, Challenger acredita ter dado conta da unidade de composição do extrato, que pode ser também chamado de o anel central de um extrato. Ele é constituído tanto pelos materiais moleculares externos, então os substratos, os elementos e compostos substanciais internos, e a membrana portadora das correlações formais. A tudo isso, Challenger chamará de ecúmeno, extensão, matéria formada, em oposição ao plano de consistência. Então seria intencionalidade, matéria não formada, intenção, não intensivo. Não intencional. Então a gente tem mais uma divisão, ecúmeno, quando a gente já tem matéria formada, e plano de consistência, que é essa matéria não formada, na Terra. As coisas, no entanto, não são tão simples. É impossível encontrar um anel central, ou uma coisa assim, isolável, que corresponda a um extrato essencial, do tipo, tudo bem, agora eu sei como funciona o extrato, uma célula é assim, ela sempre vai ser. Não, para o Challenger é impossível. Antes, Challenger afirma que os extratos são compostos por várias camadas, vários centros, que de uma só vez ressonam no centro e na periferia. É como se houvesse um sem número de estados intermediários entre os materiais exteriores e os elementos compostos interiores. Então não dá para dizer assim, é assim que funciona e acabou. Não. Sei lá, tem uma infinidade de possibilidades de composição disso aqui. Isso a gente pode começar a chamar então de abstrato. Pensem, sei lá, a gente tem uma célula X. É que a célula é mais dramática, a gente fala mais perfeita. A gente tem um extrato humano. O humano não vai ser a mesma coisa. Tem sempre camadas de humanos, né, entre uma ideia de humanos, se a gente fosse pensar no sentido, fazendo essa relação. Não tem uma ideia de humano. A gente tem várias camadas de humanos, os humanos são diferentes. E parece que é isso o Deleuze está chamando de abstrato. Essa variação que tem essas camadas dentro de um extrato. Pode passar, se possível, o próximo slide. Isso é ruim também, o próximo desenho é horrível, mas vamos pensar que aquilo ali é um extrato. E dentro, aqueles círculos menores são abstratos. Então a gente tem uma espécie de, sei lá, vamos pensar um humano. O humano é essa coisa toda, mas ali dentro a gente tem todo um recorte de humanos reais, que são abstratos, não são, nessa analogia são abstratos, não são todo extrato. A relação do extrato, que agora é composto por abstratos,
com o meio, vai se tornando cada vez mais complexo. A história vai ser essa. O Challenger vai cada vez colocando mais coisa dentro. Challenger afirma que além do meio interior, que é aqueles elementos e compostos substanciais que nós vimos, e do meio exterior, materiais moleculares, há uma terceira figura, e essa para mim é muito difícil de dar. O meio associado ou anexado. Em um primeiro momento, o extrato era capaz apenas de colher e recortar fontes de energias alimentares. Então, assim, é meio que a linguagem é meio evolutiva nesse momento. Com o meio associado, o extrato passa a fazer um novo recorte. É a conquista de outras fontes de energia que permitem não apenas a alimentação do extrato. E parece que é mais ou menos o seguinte, se a gente for pensar em termos de evolução, no começo a gente tem apenas uma célula que ela está se reproduzindo. Só com a reprodução, ela tem uma função, encontrar no exterior energia, só isso. Mas com o tempo, e aí esse problema nosso, depois a gente vê que o Deleuze diz que não, tudo ao mesmo tempo, mas nessa narrativa, a gente tem algum momento que esse extrato começa a encontrar novas composições. Então a relação dele com o meio vai mudando. O extrato começa a ser capaz de, por exemplo, perceber as coisas. Esse é notadamente o caso do extrato animal. O animal tem uma capacidade não só de se reproduzir, mas de perceber as coisas. E aí o exemplo é um exemplo recorrente no Deleuze, é o carrapato. Esse é notadamente o caso do mundo animal. Challenger recorre ao exemplo do carrapato. Seu mundo associado, ou seja, aquilo que o carrapato já consegue se relacionar com fora, não apenas para buscar fontes energéticas, seu mundo associado é constituído por 3 fatores. A energia gravídica da queda, o olfato utilizado para perceber o suor e sua picada. Então, aquele exemplo que a gente já conhece do carrapato. Ele vai na árvore, fica esperando um animal, quando passa o suor ele cai e pica. Então, já é um animal que já é um extrato que consegue ter outras relações com o seu meio associado. Ele criou um meio associado para ele. Mas a coisa ainda fica pior. Ainda é preciso mais um conceito e mais uma distinção para que Challenger possa contar a história de Deus. O extrato não possui apenas várias camadas ou estados intermediários entre seu interior e seu exterior. É possível que um extrato se fragmente ao lado, como uma espécie de um novo extrato, como a produção de um extrato diferente. Esse novo extrato é denominado de para-extrato. Não se trata, no entanto, de um extrato completamente diferente. Challenger nos adverte. Um extrato só existia, cito Deleuze e Guattari, um extrato só existia ele próprio em seus epistratos e para-extratos, de modo que esses deveriam, por seu turno, ser considerados, em último caso, extratos. Então, quando Deleuze vai criar, Deleuze e Guattari vão criando essas distinções, a gente tem um extrato, no extrato a gente tem epistratos, depois esse extrato se divide ao lado e cria um para-extrato. Tudo isso é extrato, tudo isso é extrato, embora tenha todas essas distinções, tudo isso é extrato. O para-extrato é um momento ao lado, quando Deus ou a lagosta, e é uma linguagem meio antropomórfica, assim, horrível, né, decide que não basta apenas produzir um extrato simples e resolve ampliá-lo. Tomando o extrato orgânico como exemplo, diríamos que Deus não se contenta apenas em produzir uma forma de vida. É assim que o ancestral comum de toda forma de vida torna-se 2. Então essa ideia da biologia, que existe um ancestral comum para toda a vida, é assim que a gente torna-se 2, a gente começa a ter outras relações. Esse um animal, o extrato, se divide ao lado, forma um para-extrato, e tudo isso é extrato. O extrato se divide em 2 para-extratos, que continuam se dividindo, mudando, produzindo mutações, e assim Deus segue sua longa história de transformações dos extratos. Deus lagosta, claro. E aí a gente tem, o próximo é meio horrível, né? Quase todos os desenhos. É uma versão não é bem a árvore de Deus de Darwin, mas assim, para tentar ajudar, me parece que um pouco essa narrativa do Challenger, ela trabalha um pouco com isso. Se a gente pensar que a gente tinha no começo um ancestral comum, do qual todos nós viemos, meio no sentido de um animal abstrato de Saint-Hilaire, a gente vê que as coisas vão se ramificando, vai mudando, vai criando para-extratos. Mas todos esses para-extratos continuam a ser o extrato orgânico, por exemplo. Claro que acho que do Challenger e Deleuze e Guattari seria uma coisa muito mais rizomática que essa árvore, né? O retorno ao darwinismo e a introdução da genética. Até o momento, tudo parece muito confuso. As coisas se tornam um pouco menos nebulosas, e é bem pouco menos nebulosas, quando reencontramos o darwinismo, né? Quando eles retomam as ideias de Darwin. Retomamos os nossos 3 conceitos, extrato, epistrato e para-extrato. Nos parece possível afirmar que os extratos são formados por para-extratos que devem ser compreendidos em relação a populações. Ou seja, a gente está associando aqui para-extrato com populações.
Ou seja, e aí isso é complicadíssimo assim, né? Não dá para ter certeza. O que Challenger parece chamar de paraestrato, Darwin concebe como espécies. Esses paraestratos, por sua vez, comportam um conjunto de epistratos que devem ser compreendidos como